Olá, bem-vindo você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Este é o programa Ler para Ser e hoje você vai conhecer a escritora Marilda Otênio, que vai falar sobre seus livros, poesia e muito mais. Marilda, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Mariana. É um prazer estar aqui e obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Vamos falar um pouquinho, então. Você é escritora, estudante de letras, não é? Queria falar um pouco sobre as suas publicações, mas primeiro você me contar um pouco da sua história, quando você começou a escrever, qual que foi o seu contato com a literatura desde criança? Mariana, a escrita, para mim, eu não me lembro de quando começou. Eu me lembro de estar na escola, no ensino básico ainda, e já escrevendo pequenos poemas nas capas de caderno de amigas, né, das colegas de sala. Eu comecei a escrever e guardar e compilar as poesias a partir dos 12 anos. Então, da fase dos 12 até os 17 anos, foi uma fase que eu escrevi muita poesia. E você lembra qual foi sua motivação para começar a escrever? Era um carinho com as amigas? Eu acho que eu sempre li muito, né? E os primeiros livros que eu tive contato eram livros de poesia. Então, eu sempre tive professoras na escola que nos incentivavam a ler bastante. E quando uma professora, ela me viu escrevendo nas capas de caderno, ela me orientou. Olha, começa a escrever num caderno seu, começa a guardar. Então, a motivação, eu acho que um pouco também vem do berço escolar, né? Sim. E na minha casa também, eu sempre fui muito incentivada, tanto na escrita, na leitura, né? Minha mãe, ela foi uma grande incentivadora minha a aprender pintar, bordar, escrever, ler muito, né? Então, isso sempre foi muito natural na minha casa também. Eu converso com muitos escritores e isso é importante, né? Ter um incentivo desde a infância, tanto da família quanto da escola, dos professores, porque muitas pessoas já nascem com um dom assim da escrita, não é? E vão desenvolvendo a partir desse incentivo, né? Concordo com você. Bom, a partir daí, você ficou um tempo sem escrever, depois... Nesse período da adolescência, eu perdi minha mãe. E a poesia, ela veio como um bálsamo. Eu costumo dizer que a poesia, ela me salvou no momento de luto. Então, nesse período até os 17 anos, após a perda da minha mãe aos 14, eu escrevi muito, mas depois eu parei por mais de 30 anos de escrever. Né? A vida adulta chega, você sai para trabalhar, constitui família, vem outros interesses e eu abandonei um pouco a escrita nesse período. E qual foi o momento que você decidiu retomar esse exercício da escrita? Olha, como a gente estava conversando anteriormente, eu participei na pandemia dessa antologia, né? Antologia Cidade Poética, com a curadoria do Raul Marques e sua curadoria, né? E quando, na pandemia, que foi um momento de muita dor para todos, mas em especial para mim, porque eu também tive um momento de doença na família, né? Então, eu falei, vou participar. Fui incentivada em casa a mandar os antigos poemas que estavam engavetados há mais de 30 anos, fui selecionada, e quando eu participo dessa antologia, voltou esse prazer. Aí foi quando eu peguei a pastinha que ainda estava datilografada, não estava nem no computador ainda os poemas, resgatei e comecei a essa dinâmica de ver o que eu vou escrever agora, né? E também um outro ponto que me incentivou bastante a escrita foi o meu ingresso tardio, um pouco tardio, na Faculdade de Letras na Unesp, que também foi um pouco antes da pandemia. E na Unesp, nas disciplinas de literatura, eu comecei a tirar lá do fundinho do coração essa vontade de voltar a escrever. Então, tudo voltou agora, nesse momento, dentro da Faculdade de Letras e após essa primeira antologia que eu participei. Tudo isso
até muito recente, né? Sim. E foi uma surpresa para mim saber que você faz parte desse livro, né, da coletânea Cidade Poética, que foi feito pelo Raul Marques durante a pandemia, justamente para resgatar aí os escritores, os artistas de São José do Rio Preto que estavam ali parados, né? Uma situação tão difícil para todo mundo. Eu acredito que para mim foi uma alegria participar desse processo da criação desse livro, né? Informalmente, claro. E para vocês também, eu imagino, né? Sim. Eu vejo, assim, a Rio Preto, e eu acho que no Brasil todo, eu falo por mim, né? Eu via poucas publicações, eu não sabia onde encontrar essas chamadas públicas para a gente participar mais desses eventos, né? Até então, era um universo paralelo para mim. Então, um pouco também porque eu me resguardei desse meio literário, né? Por outro lado, eu vejo assim, por exemplo, tem academias de letras, tem editoras, né? Tem vários canais que a internet está aí, que fazem chamadas públicas. Então, até então, eu não tinha meu olhar nem para esse meio de comunicação e publicação e chamadas públicas. Então, a partir daqui, eu passei a me interessar, a buscar, né? E acabaram acontecendo outras coisas bem bacanas após a antologia. Que bom. Bom, sim. Muitas pessoas escrevem, mas deixam lá guardado na gaveta, né? Como a gente falava antigamente, agora é lá no computador, né? Sim. Na verdade. Mas, de qualquer forma, sim, deixam guardado, às vezes não tem coragem de publicar. O que te incentivou, assim? O que fez você falar, eu preciso que isso esteja publicado, que as pessoas vejam minhas poesias? Antes disso, aconteceu essa participação no prêmio Off Flip, né? Quando o poema saiu na antologia Cidade Poética, eu mostrei para algumas pessoas, para alguns amigos, algumas amigas, e uma amiga em especial, a Laila de Votuporanga, ela disse: Má, você precisa começar a participar das chamadas públicas e eu acho que você vai gostar de participar da Flip. Todo ano, né, é convocado para crônica, poesia e conto, participa. E aí, quando foi em 2023, saiu a chamada pública para a Flip de 2024, eu submeti uma poesia e submeti uma crônica. Na verdade, eu nem sabia que eu escrevia crônica, sabia? Mesmo. Não, é uma escrita muito recente, né? Que eu passei a usar as redes sociais e eu acabo postando fotos, escrevendo mini textos. Falei, gente, eu escrevo crônica, poxa, vamos submeter. E tive a alegria de ser selecionada com uma crônica que está no Prêmio Off Flip 2024, né? E isso aí, a partir do Prêmio Off Flip, é que eu fui impulsionada, falei, acho que dá um livro, né? Aí você percebeu que tinha qualidade a sua escrita também, porque é um prêmio muito concorrido, pessoas do Brasil inteiro participam, né, dessa seleção. Sim, então, e a partir da seleção no Prêmio Off Flip, aí eu me empolguei. Então, busquei algumas editoras, e nasceu, então, um livro com as poesias da minha adolescência. E tá aí pra gente ver também. Sim. Debutante em Versos. Debutante em Versos. Então, são mesmo as poesias, né, de uma debutante lá na faixa dos 15 anos, 17, foi isso? Sim. A escolha do título, eu acho que nasceu junto com a vontade do livro, né? Porque eu falei, será que esses poemas de uma adolescente têm relevância para serem publicados num livro? Então, eu peguei o meu acervo, submeti a algumas pessoas para lerem, pessoa do meio literário, do meio acadêmico, mas também família, também algumas amigas, né? E o feedback que eu tive foi muito positivo, né? Inclusive, eu pedi às pessoas assim, olha, para ser sincero. E foram sinceros, né? Falaram, olha, tem relevância, a tua escrita é legal, acho que vale a pena. Mas antes disso, né? Porque eu não pensei em ser vendável, eu não pensei num primeiro momento em ser best-seller. Eu pensei que eu gostaria de eternizar o que eu tinha escrito, né? Porque uma coisa que eu pensei muito foi assim, todos nós somos finitos,
depois que eu morrer, o que vai acontecer com meus poemas? Né? Tá num pendrive, tá no computador e vai para onde, né? Então eu acho que essa consciência, essa certeza da finitude me deixou assim, não, eu preciso eternizar. Né? Eu preciso que tenha pelo menos um livro que está lá na estante de alguém com algo que eu escrevi um dia, né? Então, o que mais me fez assim apostar nesse projeto do livro foi querer deixar eternizado para as minhas filhas, para minha família, para as pessoas próximas, né? E aí eu parti para a escolha da editora a partir daí. E você deixou parte de você aí nesses versos, né? Ou Sim. muito de você da sua adolescência. Quem te Sim. conhece, reconhece a sua vida aí nesses versos. Reconhece, porque o conteúdo do livro, ele fala tanto de poesias de amor, né? Paixões, essa descoberta de uma vida amorosa na adolescência para a fase adulta, mas principalmente nessa fase eu falo muito da minha mãe, então tem 2 crônicas, tem poesias que eu dedico e escrevo para a minha mãe, mas também eu fui uma adolescente muito politizada. Né? Então eu fazia parte de comitê de partido político, eu com 15, 16 anos eu participei lá dos Caras Pintadas, né? Fui uma colorida, vamos dizer assim, desculpa, não quero falar de política aqui, mas eu fiz parte desse movimento, porque eu era realmente muito politizada. Então, parte do que está aqui nesse livro, o que eu pensava, as críticas sociais que eu queria fazer, não tinha rede social, né? Então, eu escrevia em forma de poesia. Então, eu acredito que a pessoa que lê esse livro, ela vai encontrar de tudo um pouco, mas o que mais marca o livro é a minha saudade da minha mãe, um luto recente, né? Então, eu, na época, inclusive, participei de concurso da escola, fui finalista no concurso com uma crônica escrita para minha mãe, né? Então, eu acho que a marca principal desse livro é sobre isso. São esses sentimentos, Sim. né, que todo escritor acaba colocando no papel, né, suas Sim. angústias, os seus Sim. medos, seus sentimentos todos lá. E é uma forma de escrita terapêutica, como você falou, né? Sim. Eu acho que a literatura me salvou em 2 momentos, né? Eu costumo dizer que a literatura me salvou não só o movimento de eu escrever, mas também de consumir muita literatura. Ela me salvou principalmente nesse período de luto na adolescência, de orfandade, né? Mas também muito recentemente, né? Da pandemia para agora, eu passei por algumas mudanças muito drásticas no contexto pessoal. Passei 15 meses morando em São Paulo sozinha, sem conhecer ninguém, né? E para eu não entrar num quadro depressivo, por estar numa cidade muito grande, desconhecida, sem ninguém, eu me tornei uma leitora compulsiva, né? Me tornei uma super leitora e eu costumo dizer que a literatura salva, independente do teu momento pessoal. Com certeza. Sim. Bom, voltando ao livro, então, você falou, né, que a partir daí começou essa busca por uma editora. Como é que foi esse processo de produção do seu livro? Muito bem. Eu não tinha a menor noção de como publicar um livro. Então, eu procurei falar com quem havia publicado dentro da Unesp, mas eu também tive uma proatividade de pesquisar editoras, né? Então eu falei com editoras do Nordeste, de Minas, do Paraná, de São Paulo, daqui de Rio Preto, né? Então eu primeiro ouvi, fiz uma escutativa mesmo de entender como que funciona a publicação de um livro, né? Então a gente encontra alguns modelos, tanto o modelo híbrido financeiramente falando, né, de participação monetária na produção do livro, quanto você também pode participar das antologias, mas as antologias você vai ter um trabalho teu. O livro solo, depois de eu fazer essa busca pelas editoras, eu acabei fechando com a Casa Editorial de Curitiba,
uma equipe ótima. O meu editor, o Rafael, ele foi uma pessoa que me pegou no colo, ele entendeu que eu estava nascendo nesse contexto. Então a gente fez várias reuniões de briefings dele, eu tinha várias ideias na cabeça, né? E ele foi me direcionando até a gente fechar o projeto. Essa primeira conversa, para mim, ela demorou meses. Eu achei que fosse uma coisa simples, mas não é tanto, né? Então, assim, para fechar a editora, para mim, o que pesou, primeiro de tudo, óbvio, né? Eu sou uma escritora iniciante, não vivo da literatura, eu tenho uma profissão paralela à literatura. Então, óbvio que eu tinha que ver o meu orçamento pessoal, o que estava dentro, o que era possível. Mas, principalmente, a proposta da editora, né? De você entender se o teu projeto é viável, se o que a editora está propondo para você vem de encontro com o que você está buscando com o teu livro, né? Porque você sabe, né, Mariana, o livro é um filho que nasce. Sim. Então a gente se agarra e tem um amor e quer que as coisas aconteçam mais ou menos dentro do que a gente idealiza, né? É isso mesmo, ninguém imagina, né? Quem não participa, não faz parte desse processo, não imagina que é tão longo, né? São tantos detalhes, né? Para ser trabalhados junto com editoras. E muitas vezes a editora tem uma opinião, o autor tem outra também. Isso. Tem que chegar num consenso aí para o resultado agradar a todas, né? Com certeza. Bom, Marilda, e a partir de agora, assim, você como estudante de letras, né, no IBIUS daqui de Rio Preto, que sempre foi uma leitora, né, com frequência. Sim. E a literatura hoje faz uma grande parte da sua vida, né? Sim, eu interrompi o curso de letras durante a pandemia, estou retomando agora. O curso de letras, para mim, as pessoas me perguntam assim, então você vai ser professora? Também, né? Por que não? Eu acho que não tem idade para você adquirir conhecimento, para você buscar fazer aquilo que te brilhe os olhos. Eu sou muito feliz na minha profissão, né? Eu já tenho 35 anos no mesmo mercado financeiro, mas letras para mim vai além de ser professora, né? Eu acho que eu tenho mais de 50 hoje, eu tenho 53 anos, e a partir do momento que eu ingresso na faculdade, houve assim uma expansão de visão de mundo, né? Inclusive diretamente na minha escrita, sobre aquilo que eu gostaria de escrever para o mundo. Então, letras, ela vem embasar esse gosto literário meu, tanto para leitura quanto na escrita. E eu me descubro na faculdade de letras uma cronista também, que era uma coisa que eu nunca tinha escrito, né? Então hoje a minha escrita é muito mais crônicas do que poesia. Você vai se encontrando, né, nas várias linguagens literárias, Sim. várias formas de se expressar, não é mesmo? Sim. E a partir de agora, quais são os seus planos? Tem mais algum livro a caminho? Muito bem. No momento, como eu te falei, Mariana, eu tenho escrito várias crônicas, provavelmente ainda em 2025, não é certo, mais tardar 2026, virá um segundo livro de crônicas, né, de agora, com pautas de agora. E também eu gostaria de conhecer mais o trabalho de escritores fora do contexto comercial, né? Então eu tenho lido muito escritores africanos, escritoras negras, né? Mas a Marilda também vai falar de escritoras negras, né? Porque é um assunto que está em pauta aí no momento, a escrita negra. Não é só isso. Eu acho que a gente precisa olhar para fora dos best-sellers, né? E quando eu vou numa livraria, a última gôndola que eu passo é a de best-seller. E meus planos são esses. Estudar mais sobre literatura brasileira e aprofundar a minha escrita em crônicas. Tá certo, nós esperamos aí suas novidades então. Seja sempre bem-vinda aqui para mostrar seus livros, suas produções. Eu que agradeço o convite, o espaço
E, nossa, vocês são muito carinhosos, né? E obrigada por receber tão bem a gente. Imagina, foi um prazer te receber aqui. Obrigada. Bom, eu agradeço a você também pela sua audiência. Se você quiser rever este programa, ele está no YouTube, no nosso canal TV Câmara Rio Preto. Muito obrigada e até o próximo programa.